Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos. Mais uma manhã alegre na presença do nosso Deus, uma manhã que nós podemos trazer em nosso coração motivações para podermos glorificar a Deus. Uma manhã que nós podemos nos colocar na presença do Senhor e ver que verdadeiramente Ele tem trabalhado em nossas vidas e tem transformado para que nós possamos entender quais são os objetivos que nós estamos nesse tempo dentro dos nossos lares, por que nós estamos nesse tempo anunciando o Evangelho de uma forma diferente. Isso é muito bom para nossas vidas. É momento de reflexão, momento de nós podermos desfrutar do amor de Deus para nós. Então já quero convidar para que você possa chamar seus familiares, seus filhos, seu esposo, sua esposa, e poder se assentar na presença do nosso Deus nessa manhã. Porque com certeza Deus tem preparado algo especial para nossas vidas hoje, através da vida do Tiago Todorov, que estará trazendo a palavra do Senhor, a porção do Senhor para nossas vidas. E nessa abertura agora da manhã, eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 96. Salmo de número 96. O salmista, ele vai falar aqui da glória do Senhor, ele vai falar, convidar as pessoas para estarem glorificando, para estarem cantando a Deus. Então essa manhã é uma manhã de nós podemos nos colocar na presença do nosso Senhor dessa forma, glorificando, exaltando, louvando a Deus, cantando um cântico novo ao Senhor. Então no Salmo de número 96 ele diz assim: cantai ao Senhor um novo cântico, cantai ao Senhor todos os moradores da terra, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Dizei entre as nações, o Senhor reina. O mundo também se firmará para que se não abale. Ele julgará os povos com retidão. Alegre-se os céus e regozijem-se a terra. Brame o mar e a sua planície. Alegre-se o campo com tudo o que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgar o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. O salmista aqui, ele tem uma visão, ele consegue enxergar uma nação, um povo todo convertido, uma terra convertida ao Senhor. Então ele chama para que glorifiquem a Deus, para que venham cantar um novo cântico, para que testemunhem ao Senhor. Esse é o convite do salmista, que ele consegue ter uma visão de uma terra totalmente voltada para Deus, de uma terra totalmente convertida, daqueles que enxergaram o poder de Deus, que entenderam o poder do Criador, que reconheceram a sua glória, a sua majestade, e estão dispostos a glorificar e exaltar o nome do Senhor. Aí o salmista diz que nós devemos honrar o Senhor. Ele vai continuar dizendo aqui que nós devemos honrar o Senhor de que forma? Ele vai falar assim, é com os nossos cânticos. No versículo número 2 ele fala, cantai ao Senhor. Então honre a Deus com o seu cântico, honre a Deus com o seu louvor, dê glórias a Deus, abra os seus lábios, entoie um cântico novo ao Senhor, como ele começa dizendo, bendiga o nome do Senhor,
glorifique o nome do Senhor. Ele ainda vai continuar dizendo assim no versículo de número 3, anunciai entre as nações a sua glória. Então também ele nos convida a honrar o Senhor com a pregação da palavra, do Evangelho. E como eu disse, por que nós estamos nesse tempo tendo essas ministrações desta forma? É um meio que Deus tem usado para alcançar o maior número de pessoas. É um meio que Deus tem usado para poder propagar o seu Evangelho. Então nós devemos abrir os nossos lábios e nós devemos voltar. Quando voltarmos, nós voltarmos prontos, preparados, dispostos a falar das benfeitorias do Senhor, a falar dos cuidados do Senhor, a pregar o Evangelho do Senhor. Era isso que o salmista estava dizendo: anunciem, preguem, falem a respeito das obras de Deus. E ele também diz para nós honrarmos ao Senhor com o que está escrito aqui no versículo de número 8: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas, louvem a Deus com as suas ofertas. Oferte ao Senhor, oferte o seu coração, um sacrifício vivo, santo e agradável, o seu culto racional, a sua vida. Entregue nas mãos do Senhor, mas também entregue a Deus a sua oferta, o seu dízimo, aquilo que é devido à obra de Deus. É isso que ele fala. Então tragam as ofertas, mas não são só ofertas de coração, oferta do nosso culto racional, mas também as ofertas daquilo que pertence a Deus, daquilo que nós temos que devolver para a casa do Senhor. Então ele nos orienta, ele nos chama para honrarmos a Deus dessa forma, para anunciarmos o Evangelho entre as nações. Então ele fala: dei a ele o verdadeiro culto. E que verdadeiro culto é esse? É glorificando, é cantando ao Senhor, como diz no versículo de número 9, adorai-o na beleza da sua santidade, tremei diante do Senhor, é com temor, é com tremor, porque Ele é santo, porque Ele é digno de toda adoração. Então ele fala assim: porque Ele é o Rei. O salmista aqui está dizendo: sabe por que vocês devem honrar a Ele? Sabe por que vocês devem adorar, glorificar? Porque Ele é o Rei, Ele é o Senhor, não tem outro. Deus é o Rei que está exaltado, glorificado, que está acima de todos. Não tem outro rei, não tem outro Deus. Então ele fala aqui no versículo de número 13: ante a sua face, ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade, porque Ele é rei, Ele é o juiz e Ele é a verdade. O Senhor nos julgará pela sua própria palavra, por aquilo que saiu da sua boca e que foi enviado para nós, por aquilo que Ele deixou escrito para que nós pudéssemos ter a nossa vida transformada. Ele nos julgará com a verdade, porque Ele é o Rei, Ele é o justo juiz e a verdade é a sua palavra. Amém? Então que nessa manhã você possa se alegrar, que nessa manhã você tenha motivos para adorar o Senhor, para poder glorificar a Deus, para poder cantar a Ele, para poder exaltar o Senhor na beleza da sua santidade. Porque com certeza Deus tem amado as nossas vidas e tem nos sustentado nesse tempo e tem feito coisas que ainda nós não entendemos, que ainda nós não conseguimos enxergar, porque nos falta fé, porque nos falta confiar, porque nos falta verdadeiramente glorificar e exaltar a esse Deus. Então eu quero orar com você nessa manhã, agradecendo a Deus por esse dia. Pode ser que você tenha levantado e tenha falado assim: nossa, hoje eu estou com um pouquinho de dor de cabeça, hoje eu estou um pouco abatido, estou meio triste. Saiba que o Senhor tem algo novo para a sua vida. Ele tem a cura, Ele tem a libertação, Ele tem a alegria para trazer em seu coração, a paz que você precisa. Tudo que você tem buscado, o Senhor tem para te dar. Basta você confiar. Amém? Então feche os teus olhos. Senhor, nós te glorificamos, te exaltamos e queremos nesta manhã
entrar na tua presença, Deus, com um cântico novo em nossos lábios, em nosso coração, porque este é o primeiro dia, Senhor, de uma semana que se inicia, ó Pai. Vencemos, Deus, vencemos, ó Pai. O Senhor nos ensina a viver cada dia o seu próprio mal, e nós vencemos o dia de ontem, Senhor, para podermos estar aqui nesta manhã glorificando o teu santo nome, te bendizendo, cantando louvores a ti, Senhor. Por isso que não haja, Pai, tristeza que possa impedir, não haja dores que possam, Senhor, tirar do coração dos teus servos, ó Deus amado, o louvor, a adoração. Não haja, Senhor, angústia, não haja necessidade, não haja nada, Senhor, porque a tua palavra é bem clara em nos dizer que nada disso pode nos separar do teu amor. Então nós temos, Senhor, motivos para te adorar. Nós temos, Senhor, sim, ó Deus, esperança em nosso coração, de que algo novo tu tens preparado para todos aqueles que creem e esperam em ti. Por isso toma, Senhor, a vida do teu servo nesta manhã, Pai, e fala aos nossos corações. Ansiamos em ouvir a tua voz, assim como a corça, Senhor, anseia pelas águas, ó Deus. E eu creio, Senhor, eu creio que essa sede, que a nossa fome será saciada em ti, em nome de Jesus. Assim nós oramos, gratos por esta manhã, gratos por esse dia. Nós te glorificamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Amém, irmãos? Desfrutem da palavra do Senhor. Logo mais estamos juntos de novo. Deus abençoe. A paz do Senhor, irmãos. Bom dia. Como o pastor falou agora no começo, que excelente dia para glorificarmos ao Senhor, para adorarmos a este Deus, para descansarmos nas suas obras e para ouvirmos a sua palavra. Talvez não existiria um dia melhor nessa semana para isso. Independente de como tenha sido a sua semana, independente de como está sendo o seu mês, esse mês de agosto que parece ser um mês tão longo, mesmo assim, esse é um dia excelente para nós adorarmos este Deus e descansarmos nele. Antes de nós começarmos, eu gostaria de agradecer a toda a comunidade, porque nós recebemos várias mensagens e também gostaríamos de receber os irmãos que não enviaram mensagens, mas nós sabemos que se alegraram conosco. Há um pouco mais de 20 dias nasceu o Tito, e que trouxe muita alegria ao meu coração e ao coração da Bruna. E nós sabemos que trouxe muita alegria a vocês também. E é por isso que, como parte deste corpo, eu gostaria de agradecer aos irmãos. Eu sei que vocês um dia o receberão aqui com alegria e nós não vemos a hora do Tito estar aqui. E toda essa comunhão que nós temos aqui, fazer sentido para ele e ajudar ele neste caminho. Então eu gostaria de agradecer aos irmãos. Indo para a nossa mensagem de hoje, para o nosso sermão, já gostaria de pedir que os irmãos abrissem no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Nós leremos dos versos 27 a 30. E o tema que nós trataremos nessa manhã é a superficialidade da aparência cristã. Então nós começaremos no verso 27. Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos seus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E, se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Que o Senhor nos abençoe. Você já ouviu falar sobre um filme chamado 127 Horas? Se até hoje você não ouviu e não faz ideia de que filme é esse, eu recomendo fortemente que você assista. É uma excelente produção com um excelente ator, que é o James Franco. O filme é baseado em uma história real. Ele conta a história de um alpinista norte-americano chamado Aaron Halston. Esse alpinista, em meados de abril de 2003, ele sofreu um grave acidente. Ao fazer uma trilha por um canyon, ele caiu em uma das fendas e ficou preso entre as paredes, onde o seu braço ficou preso. E ele ficou ali um pouco mais do que 5 dias, às 127 horas. Você consegue imaginar isso? Ficar 5 dias preso numa pedra, num buraco no meio de um canyon? É uma coisa absurda.
Ele teve que controlar a comida que tinha, ele teve que controlar a água que tinha, mas não adiantou. Ele chegou ao ponto que ele teve que beber a própria urina. A única forma que ele tinha de sair dali, a única chance de sobrevivência que ele tinha, era amputar o seu próprio braço. Depois de todo esse tempo, ao final, ele consegue amputar o seu braço e consegue sobreviver. E eu não quero me alongar, porque afinal de contas você pode ter um excelente filme para assistir nessa tarde, ou quem sabe durante essa semana. Mas não é impressionante pensar sobre isso? Pensar de uma pessoa numa situação final, numa situação limite dessa, entre a vida e a morte, e ter que amputar o próprio braço para ter uma chance de sobreviver. Isso para mim parece uma coisa inimaginável. Não é tão difícil pensar como essa ilustração desse filme faz referência em relação com o texto que nós lemos em Mateus, não é mesmo? Mas mesmo assim nós veremos o que Deus tem a falar aos nossos corações hoje. O texto que nós lemos está inserido no meu sermão de Jesus favorito. Estamos tratando do famoso Sermão do Monte, que se inicia no capítulo 5 de Mateus e vai se encerrar apenas no capítulo 7. Nesse sermão, Jesus está apresentando lições valiosíssimas para nós. Ele está explicando e trazendo luz ao entendimento de como devem ser os cidadãos do seu reino, de como esses cidadãos devem agir em cada questão. Eu particularmente gosto muito deste sermão porque ele apresenta muitos pontos contraculturais. Jesus mostra que no seu reino as coisas não são tão bem entendidas quando olhamos com olhares deste reino em que nós vivemos. Um bom exemplo disso são as bem-aventuranças, e para você ver como eu gosto delas, talvez em todos os sermões até hoje eu as cito em algum momento. Mas você também não acha loucura? Jesus dizer que feliz é aquele que chora, feliz é aquele que é manso, felizes são os perseguidos ou até mesmo os injuriados. Isso não faz sentido nenhum no mundo em que nós vivemos. É dentro desse sermão que Jesus faz uma afirmação extremamente importante acerca da lei de Deus. Lá no verso 17 ele vai dizer que ele não veio para anular a lei, ele não veio para revogar a lei, antes ele veio para cumpri-la. E logo em seguida ele começa a discorrer sobre alguns pontos da lei de Deus, até chegar no adultério, que é o nosso texto base. Se você passar os olhos rapidamente por essa passagem, imaginará que o texto está tratando simplesmente sobre adultério. E a sua mente vai rapidamente tentar fazer algum dos dois raciocínios. O primeiro é: eu não estou nem dentro de um relacionamento, então nem tem como eu adulterar, então esse assunto não é importante para mim. Ou você pode pensar: adultério? Isso nem se passa pela minha cabeça. Eu amo minha esposa ou eu amo meu marido. Nem penso em trocar por outra pessoa. E então nós pulamos para o próximo capítulo ou para o próximo verso que faça algum sentido com as nossas vidas. Meus irmãos, é exatamente assim que eu e você perdemos pérolas preciosas dos ensinamentos de Cristo. Apesar de Jesus chamar a atenção para este mandamento, e inclusive provavelmente na sua Bíblia, o título desse trecho é do adultério, nós temos duas grandes verdades aqui que precisam nos chamar a atenção, independente de qual é a nossa relação com o adultério, com este pecado específico. E essas duas grandes verdades são extremamente importantes para nós. Elas são atuais e elas são características dos cidadãos do reino de Deus. Isso deve ser motivo suficiente para nos chamar a atenção. Mas vamos a ela. A primeira grande verdade trata acerca da superficialidade do pecado e da aparência cristã. Essa primeira verdade é a que traz o tema do nosso sermão nessa manhã. Jesus, ao tratar sobre o 7º mandamento dos 10 que estão relatados lá em Êxodo 20, ele derruba de imediato a percepção que os escribas e os fariseus tinham acerca deste mandamento. A regra entre eles era clara, como diria Arnaldo César Coelho. Se você adulterasse, se fosse casado e tivesse relações fora do casamento, ou se você se envolvesse com alguém que era comprometido, você havia adulterado, você estava condenado por este mandamento. Você tinha pecado e ponto final. Essa regra também é clara para nós hoje, certo? A pessoa que faz isso, ela realmente peca.
Isso não gera nenhuma dúvida em nós. Porém, Jesus faz um alerta extremamente importante. Ele diz que aquele que olhar com intenção impura no seu coração já pecou. Jesus, com uma simples sentença, com uma simples frase, ele consegue fazer o que eu e você evitamos todos os dias das nossas vidas. Jesus tira completamente o foco do ato. Jesus tira o foco da consumação do pecado. Antes, ele traz o foco para a fonte do pecado. O pecado, meus irmãos, não surge nas mãos, não surge na ponta dos dedos, não surge na língua. Não. O pecado muitas vezes não surge nem mesmo na mente. A fonte dos pecados chama-se coração humano. Com isso, Jesus está revelando que a obediência à lei de Deus não é uma questão de conformidade externa. Antes, a obediência à lei do Senhor é uma questão de lealdade no íntimo, uma lealdade no interior. Quando o pecado domina, quando ele é realmente executado, o problema não está nas mãos que o fizeram, não está no corpo que o consumou. O problema real é a rebelião do coração. E afinal, por que é que essa grande verdade faz sentido para nós hoje? Porque eu e você temos fechado os nossos olhos para a realidade e para a profundidade do pecado. Nós temos tratado os nossos pecados exatamente como os escribas e os fariseus daquela época. Analisamos os atos isoladamente e tentamos corrigi-los. Nós consideramos pecado apenas quando ele já foi executado. E nós não fazemos isso apenas com nós mesmos. Nós fazemos isso com nossas famílias. Nós fazemos isso com os nossos filhos. Isso nos faz correr de uma luta que está diante de nós. Com isso, nós caímos facilmente numa superficialidade de uma aparência cristã. Agimos diante da sociedade como santos, ou ao menos tentamos ser. Evitamos brigas, não falamos palavrões, procuramos agir com justiça, respeitamos as autoridades, seja o chefe do meu trabalho ou sejam os pais dentro de casa. Empenhamos os nossos esforços para cumprir os bons modos que aprendemos domingo após domingo na igreja. Isso nos basta. Mas vocês já pararam para pensar que quando nós tratamos acerca do pecado, ele nunca é tão explícito e visível quanto nós gostaríamos que ele fosse? Pense numa família comum. O pai nunca deixa claro à sua esposa e aos seus filhos os vícios que ele carrega e tenta lutar contra. A esposa e mãe, por sua vez, não conta para o seu marido e para os seus filhos o tempo que ela passa fofocando com as suas amigas. Os filhos não expõem aos seus pais aquilo que eles fazem trancados no seu quarto à noite. E por que isso acontece? Simples. Porque na nossa concepção, enquanto não vem à superfície, não é pecado e, portanto, não deve ser tratado. Jesus repudia isso. Jesus está nos dizendo que pecado é coisa do coração. Nós precisamos deixar a superficialidade de uma aparência cristã, encarando os pecados de frente, tratando das falhas como sendo falhas de um coração corrompido. Não apenas erros que precisam ser estancados ou corrigidos. Mas nós temos uma segunda grande verdade. O pecado deve exigir de nós grande preocupação e grandes atitudes. Jesus não apenas nos mostra a profundidade do pecado, mas ele também nos mostra a seriedade com a qual ele deve ser tratado. Jesus diz que se algum membro do teu corpo te faz tropeçar ou pecar, é melhor cortar ele fora para que você perca apenas este membro e não toda a sua vida. Meus irmãos, é claro que nós não devemos analisar isso de forma literal. Jesus não está nos incitando a uma automutilação. Se assim fosse, e sejamos sinceros, qual é a parte do meu e do seu corpo que permaneceria de pé? Nós ficaríamos surdos, mudos, cegos, aleijados. Nós precisamos entender mesmo a figura que Jesus está nos apresentando. Em primeiro lugar,
Precisamos entender que não há esforço grande demais quando nós estamos tratando acerca da luta contra o pecado. Sim, isso também é extremamente importante para nós, porque com o tempo nós temos um costume péssimo de relaxar nessa luta, muitas vezes de simplesmente esquecer que ela existe. O que Jesus está dizendo é que se a automutilação fosse algo viável, nós deveríamos fazer. Com isso, o que Jesus está nos mostrando é que existe uma seriedade muito alta para tratarmos acerca do pecado. Esse é o nível de seriedade com o qual nós devemos encará-lo. E quando nós entendemos que o pecado não é algo externo, mas é algo interno, isso não torna as coisas mais fáceis. Pelo contrário, exige de nós muito mais empenho, muito mais esforço para identificar o pecado. E ainda mais esforço para lutar contra ele. Em segundo lugar, existe sim um membro que deve ser cortado e jogado fora. Sejamos sinceros, se cortássemos nossas mãos, nossos pés, nossos ouvidos, nossa língua, será que nós deixaríamos de pecar? A verdade é que não. Apesar do pecado ser executado através desses membros, não são neles que o pecado nasce. É o nosso coração, irmãos, que deve ser jogado fora. Nós devemos ter um novo coração ou certamente morreremos. Precisamos de um novo coração para nos arrepender de nossos pecados e crer em Jesus Cristo. Essa doutrina precisa estar bem definida para nós. A doutrina da regeneração nos mostra que antes vem um novo coração e depois o arrependimento. Afinal de contas, se o velho coração tivesse a capacidade de se arrepender, por que é que nós precisaríamos de um novo? Mas, meus irmãos, existe uma boa notícia. E a boa notícia é que Deus nos prometeu um novo coração. Lá em Ezequiel, no capítulo 36, verso 26, ele diz: dar-vos-ei um novo coração, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. E é com este novo coração que nós somos capazes de arrependimento, que nós somos capazes de nos arrepender dos nossos pecados, de lutarmos contra eles, de confessar os nossos pecados e então sermos perdoados. A verdade, meus irmãos, é que por muitas vezes nós estamos presos em fendas e em buracos, mas não são os nossos braços ou as nossas pernas que estão nos prendendo ali. Não adiantará amputar um braço ou uma perna. Nós precisamos tirar fora o nosso coração de pedra mesmo. Esse coração que não se arrepende, esse coração que não lida com o pecado, esse coração que ignora a profundidade do pecado. Precisamos arrancá-lo fora, ou melhor, precisamos que Jesus arranque ele de nós e nos dê um novo coração. É com essas duas grandes verdades que nós precisamos, meus irmãos, diante do ensinamento de Jesus Cristo, reavaliar a forma como nós enxergamos o nosso pecado. Nós temos enraizado em nós que nós devemos tratar imediatamente um pecado quando ele é executado, que nós não podemos deixar batido, que ele precisa ser corrigido, mas assim nós deixamos de tratar o centro da questão. Continuamos insistindo em tratar das consequências e não tratamos da causa. Nós poderíamos aqui discorrer sobre vários exemplos acerca disso, mas eu gostaria de enfatizar 2 para nós encerrarmos. Como eu disse no começo, há um pouco mais de 20 dias nasceu o Tito. Ele nasceu alguns dias antes do planejado, no meio de uma madrugada. E a verdade é que nós ficamos extremamente alegres e felizes com aquilo que tinha acontecido, com o seu nascimento. As primeiras 48 horas, enquanto nós estivemos no hospital, foi só contemplação. Nós achávamos tudo bonito. Era bonito ver como ele era, apreciar cada movimento, cada choro. Até mesmo trocar a fralda não parecia algo tão chato. Mas a primeira noite em casa já não foi assim tão empolgante. De lá para cá, eu e a Bruna não lembramos como é uma noite inteira de sono. Nós não sabemos mais como é acordar descansado.
Com isso eu não quero dizer que o Tito é chorão, ou que o Tito é bravo, ou qualquer coisa parecida. Como os avós dele costumam dizer, ele é muito bonzinho. E se comparado com o bebê que dizem que eu fui, eu acho que ele é muito bonzinho mesmo. Mas a verdade é que recém-nascidos não conseguem esticar o horário de sono. Isso é normal. Agora, se você perguntar para mim ou para a Bruna hoje, o que é que vocês mais querem? Ou o que é que vocês mais querem pro Tito? A resposta é imediata. Eu quero que o Tito durma uma noite inteira. Agora, será que esse desejo nosso é porque a gente reconhece que o sono é extremamente importante para ele? Que o sono prolongado pode ajudar ele a crescer, a ganhar peso, vai fazer dele um bebê mais saudável? É óbvio que não. Nós queremos isso porque eu e a Bruna reconhecemos que somos egoístas. Nós pensamos exclusivamente em nós mesmos e só nisso mesmo. Você consegue perceber que existe um grande pecado nisso? Nós não fizemos nada de mal para ele. Apesar de várias vezes eu já ter pensado em dar Dramin para ele dormir um pouquinho mais. Mas eu não fiz. Nós não fizemos nada pecaminoso contra ele. Pelo contrário, se ele chora, nós vamos até ele, nós pegamos, nós o acalmamos, nós atendemos às necessidades dele. Mas isso mascara um pecado em nós que não é aparente, que está enraizado no profundo do nosso coração. Esse pecado exige de nós grande esforço para ser identificado e ainda mais esforço para ser combatido. Além disso, essa semana nós tivemos um caso muito triste no nosso país, que provavelmente você ficou sabendo. Uma menina de 10 anos foi estuprada pelo seu tio e engravidou. Ela abortou o bebê que ela carregava, de 20 e poucas semanas. E nós tivemos cenas lamentáveis nesse episódio. Nós tivemos cristãos, que se dizem cristãos, que foram à frente do hospital dizendo ser contra o aborto e se manifestando contra isso. Por outro lado, nós tivemos um outro grupo de pessoas a favor do aborto que também foram até o hospital se manifestar a respeito disso. E provavelmente você, assim como eu, em algum momento dessa semana foi perguntado: o que é que você acha a respeito disso? Ou se você não foi perguntado, você ao menos chegou a alguma conclusão. Talvez você tenha pensado: ela jamais pode abortar. Isso vai contra a lei de Deus, isso vai contra a vontade do Senhor, ela não pode fazer isso. Ou talvez você pensou: ela precisa abortar. O corpo dela jamais aguentará isso, ela é uma menina de apenas 10 anos. Sabe-se lá os problemas que ela vai ter no futuro. Mas além de pensar, você provavelmente levantou uma bandeira. Talvez não publicamente, mas ao menos no seu coração. Agora, o que é que isso nos mostra? O que é que isso nos revela acerca de nós mesmos? Isto mostra a mim e a você que nós somos incapazes de amar. Que nós estamos mais preocupados em emitir opinião, em julgar o caso, em combater ideias, mas que nós não somos capazes de amar. Não somos capazes de amar a criança de 10 anos e o bebê que foi morto, porque ambos devem ser amados. Nós somos incapazes de nos compadecer, de clamar a Deus por misericórdia, de amar os dois, sem querer opinar nada sobre esse assunto. E você pode pensar: mas o que há de errado nisso, afinal? A nossa incapacidade de amar revela em nós uma completa desobediência à lei de Deus. Quando Jesus, lá no capítulo 22 de Mateus, versos 37 a 40, ele vai resumir a lei, ele diz que o primeiro grande mandamento é amar o Senhor Deus de todo o coração. Mas o segundo mandamento é amar ao próximo como a mim mesmo. E a nossa incapacidade de amar simplesmente mostra a nossa falta de lealdade no interior à lei de Deus. Mostra que não somos leais à lei do nosso Senhor, que não somos leais nem mesmo a Ele. Percebe como, quando investigamos corretamente, nós encontramos pecados que não estão na superfície?
Encontramos pecados com os quais não lidamos, com os quais não lutamos, que não tratamos, porque simplesmente estamos acostumados a olhar a aparência. Meus irmãos, Jesus nos ensina que pecado é coisa do coração. Ele nos ensina que obediência não é externa, e sim interna, no íntimo. É uma questão de lealdade no íntimo. Jesus nos ensina que pecado deve ser tratado com seriedade e com profundidade. E a boa notícia é de que o próprio Deus nos entrega um novo coração. E este novo coração é disposto a essas coisas. É disposto a se arrepender, é disposto a lutar contra os pecados, é disposto a realmente viver para a glória deste Deus. Eu e você precisamos, baseados na obra e na graça de Jesus Cristo, deixarmos de viver na superficialidade da aparência cristã. Nós precisamos, através desta graça, mergulhar de forma profunda em nossos corações, para sermos tratados pela palavra de Deus. Lembram-se de Aaron, o alpinista, da história que nós contamos no começo? No caso dele, a amputação de um braço não trazia a certeza se ele continuaria vivo, não trazia a certeza de que ele sobreviveria àquele episódio. Mas, meus irmãos, no nosso caso, a amputação do nosso velho coração não nos traz a certeza da sobrevivência. Na verdade, ela nos traz a certeza de que viveremos, e de que viveremos eternamente. Por isso, meus irmãos, que nós possamos receber este novo coração, que nós possamos aprender com Cristo a identificar os nossos pecados, não importa quão fundo eles estejam, que nós possamos nos arrepender verdadeiramente, não superficialmente. Nós precisamos, meus irmãos, de menos aparência cristã e de mais vida real cristã. Precisamos parar de simplesmente olhar para aquilo que está de frente aos nossos olhos. Precisamos mergulhar nesta palavra e encarar de frente os nossos pecados. E nós não fazemos isso sozinho. Nós contamos com o auxílio do Espírito Santo e isso nos basta. Nós contamos com a graça de Jesus Cristo e isso nos basta. Nós não podemos mais negligenciar o pecado nos nossos corações. Nós estamos presos em fendas entre paredes, sabe-se lá há quanto tempo. Alguns pecados não costumam nos esmagar tanto quanto essas fendas. E às vezes você se encontra até numa posição confortável. Mas, meus irmãos, se nós pudéssemos nos ver livres dessas fendas, com os nossos corações transformados, aí então nós entenderíamos o quão maravilhosa é esta obra do nosso Senhor. O quão maravilhoso é viver eternamente com Ele e para a glória dEle. Então, nesta manhã, para encerrar, eu gostaria que junto comigo você orasse, para que nós clamássemos a Deus, para que o Espírito Santo nos ajudasse a parar de viver nessa superfície, a parar de olhar o pecado como uma coisa aparente ou simplesmente o ato pecaminoso. Que assim como Jesus nos ensinou nessa manhã, nós possamos analisar os nossos corações, que o Espírito Santo nos guie ao identificar os nossos pecados e que Ele nos guie ao tratarmos eles. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que sustenta o mundo com a sua mão, aquele que nos guarda, aquele que nos guia, aquele que nos salvou, nós clamamos a Ti, Senhor, reconhecendo primeiramente quem Tu és, reconhecendo que somente Tu és Deus, que não há outro além de Ti. Como parte do corpo de Cristo, essa comunidade clama a Ti, Senhor. Clama a Ti, primeiramente pedindo que o Senhor transforme os nossos corações, lançando nosso velho coração fora, Senhor, nos dando um novo coração, um coração de carne, disposto a verdadeiramente se arrepender e crer no Senhor Jesus Cristo, um coração disposto a amar ao Senhor Deus de todo este coração. Mas nós queremos clamar a Ti, que o Senhor também, com Teu Santo Espírito, nos guie,
nos dê forças para combater os nossos pecados. Nos dê forças para identificá-lo. Nos ensine, Senhor. Nos ensine a analisar os nossos corações. Nos ensine a não olhar apenas a superfície. Nos ensine a tratar os nossos pecados e chorar por eles. Nos ensine, Senhor, a olhar para os pecados da nossa família e chorar por eles, e clamar a Ti, e confessar a Ti para alcançarmos perdão. Não nos deixe esquecer da profundidade e da seriedade do pecado, Senhor. E acima de tudo, Senhor, coloque em nosso coração lealdade à Sua lei, lealdade ao Seu nome, lealdade a quem Tu és, Senhor. É isso que nós clamamos a Ti nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Deus é maravilhoso, irmãos. Constrangidos por essa palavra, nós podemos analisar o nosso coração, a nossa vida, a nossa posição, e podemos ver que nós estamos totalmente distantes daquilo que Deus quer, totalmente distante daquilo que a palavra diz para nós. Quando o salmista ali, que eu li na abertura, fala de uma visão que ele tem dos homens da terra, de uma terra totalmente convertida a Deus, nós vemos que só será possível e só é possível se verdadeiramente nós transformarmos o nosso coração. Porque, como o Tiago disse aqui, que parte do nosso corpo, se fosse mutilado, como que nós conseguiríamos parar em pé? Já começaria, porque não precisaria cortar nada além do coração, e a nossa vida já era. E aí nós entendemos o que a palavra de Deus nos diz, de que o salário do pecado é a morte. Mas também podemos entender que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Um Deus que nos ama. Um Deus que vem com uma palavra desta nessa manhã, mostrando para nós o que está oculto, o que está em superficialidade, para que nós possamos mudar. E possamos nos apresentar a Deus, como o salmista falou, honrando a Deus com os cânticos, honrando a Deus com a palavra sendo anunciada. E isso, de repente, não é anunciada por lábios, mas anunciada pelos nossos testemunhos. E honrando a Deus com o nosso dízimo e com a nossa oferta. Mas aí nós vamos ver que a palavra do Senhor nos diz, lá em Malaquias 3, que o Senhor já falava para o povo ali, que o povo estava roubando ele. Então precisava dessa mudança do coração. Precisava sair dessa superficialidade. Precisava ter essa transformação. E ainda nós somos capazes de chegar a Deus e dizer: Senhor, mas no que nós te roubamos? Assim como aqueles homens fizeram em Malaquias. E o Senhor sempre tem nos dito: vocês têm me roubado no dízimo e nas ofertas. E tem me roubado também com aquilo que diz respeito à vossa vida, à sua entrega. Então eu quero te animar nesta manhã, para que você possa entregar, além da sua vida a Deus, além de um coração transformado, além de um coração que, quando Deus fala ali em Ezequiel também, no Ezequiel 4, para que seja tirado o prepulso do coração, que é um coração convertido, um coração transformado, e voltar para Ele, você possa, nessa entrega, nessa honra, continuar trazendo o seu dízimo, a sua oferta voluntária, para a casa do Senhor. Alguns dizem: mas isso era coisa do Antigo Testamento, porque tinha a casa do tesouro e era levado na casa do tesouro.
Nós já explicamos isso aqui, já foi dito várias vezes. O pastor Zé Luiz mesmo sempre disse que no Novo Testamento, Jesus ele foi além, como foi dito aqui. Ele entregou tudo e nos ensinou a entregar tudo. Ele entregou a sua própria vida, ele se deu. Então que você possa ter esse desprendimento, que você possa cumprir o que ali está escrito também, que o próprio Jesus disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Nós continuamos aqui na igreja com o expediente das 8 da manhã às 17 horas. E se você quiser comparecer e trazer seu dízimo, a sua oferta, perguntar como está a obra, como que nós estamos fazendo, quiser olhar aqui onde nós estamos gravando, você é bem-vindo. Mas se você quiser continuar também com a sua transferência bancária, com o seu depósito, fique à vontade. Mas não fique na superficialidade. Não roube a Deus, não tire para você aquilo que você tem que entregar a Deus. Porque um dia isso vai ser requerido de nós. E nós teremos que prestar conta. Então eu quero agradecer pela sua presença, agradecer por você dar esse tempo à palavra de Deus e dizer para que você, nesse domingo, continue na presença do Senhor. E de que forma? De uma forma diferente. Você continue olhando para dentro de si, sentado na mesa com os seus e podendo rever tudo isso, tudo que está na superficialidade, para que nós consigamos ter uma vida mais aprofundada, enraizada na rocha que é Jesus Cristo, e possamos ter o conhecimento da palavra para podermos vivê-la. Então que Deus abençoe o seu domingo, que Deus te dê um domingo abençoado, porque a tua mesa eu sei que Ele já tem suprido e você desfrutará dela agora com os seus, e que você se prepare para logo mais às 19 horas nós possamos estar juntos novamente, ouvindo a voz do Senhor, porque com certeza Deus vai completar a obra que Ele iniciou. Ele vai completar através do maná, através da palavra que Ele tem preparado. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor continue a levantar o rosto sobre nós e continue a ter misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor continue a levantar o seu rosto e a nos dar a paz. Mas uma paz trazendo para nós o entendimento de que nós estamos dentro da sua vontade. Porque sendo dessa forma, a paz que nós buscamos nesse mundo, ela virá aos nossos corações e não será como o mundo dá, porque a paz do Senhor excede todo entendimento. Que Deus abençoe, um ótimo domingo a todos.